Tema de hoje: como transformar o seu corpo em uma máquina. Eu sou o Freitas e esse é o canal Aforismo. Quando nós falamos em desenvolvimento pessoal, em transformação, é um ciclo, envolve muita coisa ao mesmo tempo. É uma tríade, né? Nós temos vários aspectos envolvidos em relação à execução de tarefas, em relação a sucesso. Igual as pessoas falam, né? Não existe uma fórmula do sucesso, mas dá pra gente tentar se basear em algumas atitudes que pessoas de sucesso tiveram até chegar aonde estão. Quando nós pensamos em sucesso, em ser pessoas bem-sucedidas, não automaticamente está ligado ao financeiro, mas está ligado ao propósito nosso principal de vida, que muitas vezes envolve até projetos sociais, ajudar pessoas. Isso não é um demérito de ninguém, não é uma atitude errada, muito pelo contrário. Cada um sabe aquilo que almeja, aquilo que sonha em conquistar, em ser, e muitas vezes não é ligado ao financeiro, não é ligado ao dinheiro. Você vê muitos pastor de igreja, né, que prega, que tem esse amor em ajudar as pessoas, padre, líderes religiosos que fazem isso por amor, por vocação. Então, assim, dependendo do aspecto de onde ele chegou, ele teve sucesso para conseguir aquilo, né, e não necessariamente está pendendo ao lado financeiro. Quando nós falamos em alta performance, eu até fiz uma pergunta para alguns amigos meus pessoais e perguntei o seguinte: o que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra alta performance? Eu tive amigos que falavam, eu penso em carro, eu penso em computador, e o porquê que pensa nisso? Carro, porque você está otimizando às vezes um processo, você está rebaixando o cabeçote, você está turbinando ele para aumentar a performance dele e ele conseguir ter um desempenho maior. Um computador, você jampeando uma placa-mãe, você otimizando um processador para ele funcionar melhor. O ser humano também consegue fazer isso. Se você for pensar, a nossa máquina, né, o nosso corpo humano, ele é uma máquina e uma das mais incríveis que existe, né? Eu às vezes até fico pensativo como existem pessoas que assim se alimentam extremamente mal, sendo que o corpo humano precisa de vitamina A, vitamina B, vitamina C, selênio, manganês, numa proporção ideal. E tem gente que se alimenta totalmente errado e, como sobrevive? Como que as funções vitais funcionam bem? Como que isso acontece? Então, assim, até isso você tem que se preocupar. Mas vamos lá, vamos falar de alguns aspectos mais direto em relação ao que as pessoas de sucesso têm em aspectos que o corpo vira uma máquina, né? Vira literalmente um robô de produtividade. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. O primeiro tópico que eu vou falar, ele aparentemente não tem a ver com condições fisiológicas, mas ele tem a ver com o aspecto neural e cognitivo seu. O que seria? É a força de vontade. Mas a força de vontade não tem nada a ver com isso. Tem. Sabe por quê? Muitas vezes você não está motivado para fazer aquilo, e aonde você vai achar motivação para fazer? No cognitivo, no algo intangível, em algo que você vai ter que puxar de dentro de si para conseguir executar as tarefas e chegar onde você quer. E o que isso envolve? Muitas vezes pensar no agora. Não adianta você estar projetando o futuro, porque o futuro ainda não é. O passado já foi. Então, assim, não tem nada mais importante do que o aqui e o agora. Você está 100% presente naquilo que você está fazendo. Então, assim, o futuro vai ser resultado literalmente do que você está fazendo no hoje. Então, é um livro que eu gostei muito de ler, até O Poder do Agora. Ele foca muito nessa questão de você estar no hoje, né? Na questão de você estar literalmente presente. Né? Parece um livro meio bobinho, tudo, mas eu acho que exatamente por ele parecer ser meio bobo, que ele é útil, porque ele não fica com técnicas, palavras difíceis para você ficar se enrolando e não ler. Ele é exatamente direto naquilo que você precisa. Outro aspecto que aparentemente não parece relacionado ao corpo, mas que é de extrema importância, é a questão do hábito. Por quê? Isso tudo que eu tô falando tem muito a ver com o ativo mais importante que a gente não dá tanto valor assim no dia a dia, que é o nosso cérebro, que é a nossa mentalidade, né? Ela precisa estar extremamente boa.
Então, assim, o que envolveria o hábito? Seria você eliminar pensamentos ruins, pensar em coisas boas e muitas vezes você simplificar a sua vida para você não perder energia com coisa indevida. Meu, tô ali, ó, o dia inteiro no Instagram, olhando foto, no TikTok, olhando foto, sei lá, de mulher. Meu, isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Isso não é nada produtivo, isso não agrega nada no seu futuro. Então, o que eu quero dizer com a questão desses 2 pontos primeiros que eu acabei de falar? É o aspecto neural, é o aspecto cognitivo, que ele é muito relacionado ao corpo. Isso que eu vou falar agora, muita gente vai falar, pelo amor de Deus, não, isso não, isso é a maior tortura da minha vida. Mas depois que eu comecei a adotar isso na minha vida, mudou completamente. Mudou literalmente, e eu vou explicar o porquê. E esse ponto é o que é? É o acordar cedo. Pô, mas pra que acordar cedo? Eu não posso dormir mais tarde? Não, sabe por quê? Porque existe um horário comercial, existe um horário onde as coisas funcionam. E antes disso, é o tempo que você tem sem distração, sem um telefone tocar, sem uma notificação de redes sociais. Então, assim, hoje, para você, vou dar um exemplo meu. Eu acordo no máximo 5h30 todo dia. Então, o que isso influencia? Influencia que para alguém que acorda às 8, eu acho que eu tô algumas horas na frente. A pessoa que acordou às 8, até ela acordar, até ela entrar no time, no ritmo, ela tá muito ultrapassada. Então, assim, eu acho que eu tenho umas horas a mais que eu ganhei. Agora, se você pegar essas horas e multiplicar durante o ano todo, você vê, assim, que você ganhou semanas, meses. É um cálculo, assim, imensurável. Então, o acordar cedo ele envolve muito a questão de produtividade, envolve você acordar bem, disposto, cheio de saúde, cheio de energia. O outro ponto que vai de encontro com o ponto que eu acabei de falar e que não adianta nada você acordar cedo e não ter tarefa para fazer, não ter nada para fazer, você só vai passar o resto do dia cansado, sem um propósito, sem motivação, é que você precisa ter um ritual matinal. Você precisa acordar de manhã e saber que assim, os seus primeiros minutos já são preenchidos com tarefa, entendeu? No meu caso, a primeira atividade que eu faço quando eu acordo é fazer uma oração, né? Eu tenho o meu momento com o Nosso Senhor, com a minha fé. Tenho a minha rotina de atividade física de manhã, minha rotina de organizar alimentação, leitura da Bíblia, de ler pelo menos 30 páginas de algum livro que eu estou lendo no momento. Então, assim, isso tudo se eu fosse despender para ser à noite, até conhecendo como eu sou, que eu sou uma pessoa que produzo muito melhor de manhã, mas à noite eu não teria feito. Ou eu faria sem qualidade. Então, assim, você tem um ritual de manhã de oração, né, dependendo da sua crença, mas você tem um ritual de leitura, de agradecimento muitas vezes, né, de você pegar um diário, fazer um diário de gratidão, escrever sobre as coisas boas que você quer durante o seu dia que aconteça, ou que você gostou do que aconteceu no dia anterior. Isso ajuda muito, esse ritual matinal. E o último aspecto em relação a você viver o seu legado, viver o seu propósito, tá em ação e tá conectado com aquilo tudo que você sonha e almeja, o que é? É você acordar em movimento. Não adianta você acordar, coloquei um café para fazer, tomei um café, caramba, ainda não deu a hora de eu sair de casa. Eu vou deitar mais uns 15 minutinhos para cochilar. Meu, você pode ter certeza que você vai dar um break no seu corpo, na sua produtividade, e aquilo vai quebrar tudo aquilo que você construiu antes, que você fez em relação à execução do resto do seu dia. Então, assim, a partir do momento que você acordou, esteja em movimento. Entendeu? Continua, se movimentando, sei lá, agradece a Deus pelo dia, fica feliz com tudo que tá acontecendo. Esse movimento que você tá tendo vai preencher uma coisa que muita gente reclama. Caramba, às vezes, eu escutei isso até de um amigo meu esses dias. Caramba, às vezes parece que na minha cabeça não tá passando nada, parece que eu tenho um bloqueio de criatividade, um bloqueio de até anotar o que eu tenho para fazer durante o dia. Você tá em movimento, você tá conectado com leitura, com vídeo motivacional, tá atualizado, conversar com pessoas, né? Como dizem, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você tá conectado com isso tudo, tá sempre em movimento, isso recheia, isso floreia a sua criatividade e isso anula
qualquer ruído em relação a esse bloqueio. Então, assim, esteja sempre em movimento, sempre ali conectado, sempre se mexendo, para você já sair de casa e você tá a milhão, tá a mil. E o que eu falei até aqui foi alguns pontos que você pode mudar em relação a se blindar e transformar o seu corpo em uma máquina de produtividade. Mas assim, existem muitos outros. Se eu fosse falar, ia dar um vídeo de horas e horas. Estamos juntos nessa jornada e o que precisarem eu estou aqui.